Como é que eu faço para ser uma pessoa rica com esse meu inconsciente de pobre? Olá, meus queridinhos, tudo bem com vocês? Aqui é a Vivian Garrido. Esse coice de luz de hoje é o coice que eu gostaria de ter tomado há alguns anos atrás. Infelizmente, eu passei por essa situação durante mais ou menos uns 34, 35 anos da minha vida. E eu não tive nenhum amigo para bater no meu ombro e dizer, olha, você está errando aqui, você precisa fazer isso. Ou mesmo, talvez até tenha tido alguns insights a esse respeito, talvez até tenha tido algumas pessoas que me falaram, né, ou em algum vídeo, em algum livro, em algo que eu tive contato. Pode ser que tenha vindo essa informação para mim, só que eu não soube enxergar e eu não soube utilizar da forma correta. E por isso eu passei muitos anos sem ter nenhum tipo de prosperidade na minha vida. E não era só prosperidade financeira que eu tinha problema, era prosperidade em todos os sentidos. Eu não tinha amigos que combinavam muito comigo, eu não conseguia ter prosperidade no amor, não conseguia ter prosperidade no trabalho, tudo era meio que empurrado. Parecia que eu estava simplesmente levando a vida, né, e sobrevivendo. E eu não conseguia realmente fazer as coisas que eu gostava, né, nunca sobrava dinheiro. Mesmo em épocas da minha vida que eu ganhei muito bem, ainda assim parecia que o dinheiro sumia. E por que é que essas coisas acontecem? É porque a gente geralmente tem uma mentalidade, né, um inconsciente de pobre. A gente quer ser rico, a gente vê isso como uma coisa positiva, a gente vê o dinheiro como algo que vai solucionar os nossos problemas, só que no nosso subconsciente está registrado tudo ao contrário disso. Então a gente tem algumas ideias bem equivocadas, como por exemplo, quem tem dinheiro é do mal, né? Se eu tiver muito dinheiro, pessoas que são interesseiras vão se aproximar de mim, né? O dinheiro não traz felicidade, né? E várias dessas ideias que você já deve ter ouvido um monte de gente por aí falar, elas têm essa ideia porque elas mesmas viveram isso. Às vezes elas podem ter tido pessoas que tinham muito poder, né, muito poder aquisitivo, muito dinheiro, que as tratou mal, então isso ficou no subconsciente, aí elas passaram a passar isso adiante, né, que quem tem dinheiro é do mal, por exemplo. E também a gente tem algumas coisas que tem a ver com os nossos relacionamentos, em especial familiares. E comigo, o que apertava mais era que eu queria realmente provar para minha família que do meu jeito ia dar certo, que eu poderia ser do jeito que eu acreditava que era melhor, que eu não tinha que ser do jeito que eles tinham determinado e que sempre falaram e sempre exigiram muito que eu fosse daquela forma, que eu poderia ser diferente deles e ainda assim ser bem-sucedida. Só que eu tinha uma cobrança tão grande em relação a isso comigo mesma que eu ficava insegura. Então, se as pessoas que eu mais confiava, as pessoas que eu mais amava nesse mundo, diziam para mim que aquilo que eu queria fazer não ia dar certo, né? Então eu ficava num impasse, né? Essas pessoas me amam, eu sei que elas querem o melhor para mim e eu estou querendo fazer aquilo que elas estão dizendo que não é bom para mim. Então eu ficava nesse impasse, ao mesmo tempo que eu queria prosperar com aquilo que eu acreditava, ao mesmo tempo eu sentia que eu estaria de alguma forma desrespeitando eles e por isso eu fazia do meu jeito, porque eu sou bem independente, né? Sou sagitariana. E eu gosto de fazer as coisas do meu jeito, eu gosto de fazer nesse estilo mais aventureiro, eu gosto das coisas bem livres. Inclusive nos vídeos daqui vocês podem ver que eles são bem espontâneos na maior parte do tempo. Então eu batia o pé que eu queria que fosse do meu jeito, mas ao mesmo tempo eu sentia, né, lá no fundinho que eu estava de alguma forma desrespeitando essas que eram figuras de autoridade para mim. Então, assim, é claro que essa é a minha história, provavelmente você vai ter a sua, mas você pode encaixar as coisas que eu tô contando aqui na sua vida. Então, geralmente, as pessoas têm esse tipo de crença, né? A minha família não aprova o que eu estou fazendo, então o inconsciente vai dizer, a sua família não aprova, então isso não vai ter como dar certo. E mesmo quando você começa a conseguir que aquilo dê certo, você mesmo se auto-sabota e começa a criar uma situação para que aquilo comece a dar errado, mesmo que seja
algo muito promissor. Às vezes está indo tudo bem, só que chega um momento que dá aquele clique e você percebe que você não está agindo da forma como as pessoas aprovariam, então você deixa aquilo tudo ir por água abaixo. Eu fiz isso por várias vezes na minha vida, eu me sabotei, às vezes estava indo muito bem numa coisa, mas começava a bater aquela insegurança e eu acabava desistindo. E para que eu pudesse resolver esse sentimento que eu tinha, eu tive que tomar uma decisão bastante drástica. Uma decisão tipicamente sagitariana. Eu, um belo dia, decidi que eu iria seguir aquilo que eu acreditava e que não ia deixar mais ninguém interferir, e eu simplesmente me afastei de todas as pessoas. Eu saí da casa que eu morava na época com a minha irmã e eu fui procurar um lugar para morar sem ter ainda onde morar. Eu saí e depois que eu fui ver o que eu ia fazer. Então assim, foi uma decisão bem drástica, mas eu sentia que eu precisava fazer dessa forma para que eu tivesse coragem, porque se eu ficasse pensando muito, eu não ia conseguir fazer. E assim eu fiz, né, e recebi a ajuda de alguns amigos, eu acabei ficando bastante tempo sozinha comigo mesma, pensando naquilo que eu realmente queria, e eu fui formatando isso tudo dentro de mim, e eu decidi seguir o meu sonho, que eu tinha desde os 19 anos, isso já estava com 34 na época, e eu resolvi que eu ia seguir o meu sonho de ser terapeuta. Só que eu não ia, né, como todo sagitariano, eu não ia voltar lá para trás, entrar numa faculdade, ficar 4 anos estudando, mas eu queria uma forma de ajudar as pessoas. E nesse mesmo meio tempo aí, a minha mediunidade estava se desenvolvendo, então eu comecei a ir para esse lado. Falei, eu vou ajudar as pessoas espiritualmente, e eu posso também incluir um pouco dessa parte, né, terapêutica, psicológica, né, de orientação, e foi aí que eu comecei a seguir esse caminho. Eu já estava com esse canal aqui do YouTube, eu tinha criado esse canal por causa, na verdade, de uma pessoa que tinha feito um atendimento para mim, que é o Fael Molina. Ele tinha feito um atendimento para mim ali em novembro de 2017, que foi muito bom, e eu quis fazer um depoimento em vídeo, e foi assim que esse canal começou. E daí em diante eu comecei a fazer os vídeos, né, contando as minhas experiências com a mecânica quântica, e isso acabou depois se encaixando aqui nesse trabalho. Mas esse afastamento que eu tive da minha família, ele foi doloroso, porque eu não sabia muito bem como lidar com esses sentimentos, e eu percebia que eram sentimentos relacionados a eles que me travavam. Então assim, toda vez que eu tinha algum insucesso na minha parte financeira, eu acabava recorrendo a eles. E eu comecei a perceber que isso era um comportamento. Eu queria a atenção deles, eu queria que eles me aprovassem de alguma forma, e a única forma que eu conseguia me aproximar deles era quando eu realmente ficava sem dinheiro. Então eu fazia uma coisa negativa, ou seja, eu ficava sem dinheiro para poder atrair a atenção deles. Então eu decidi que eu não ia mais recorrer a eles quando eu tivesse problemas financeiros. Eu não ia recorrer a eles, por pior que fosse a situação. Então eu descobri que o meu desejo de que eles me aprovassem era maior do que o meu desejo de realmente prosperar. E então eu coloquei como uma meta para mim que eu não iria mais exigir aprovação de ninguém para absolutamente nada. Que eu ia seguir a minha intuição, que eu ia seguir o meu coração, que eu ia seguir as orientações que eu recebo da espiritualidade, dos meus guias, que eu ia realmente seguir o meu próprio caminho. E que, como eles são minha família, eles iam de uma forma ou de outra continuar me amando, mesmo que eu não estivesse fazendo tudo aquilo que eles queriam. Assim como várias vezes eu não fiz aquilo que eles queriam, e eles poderiam até me reprimir, mas eles não deixavam de gostar de mim, de estar do meu lado por causa disso. Mas eu tinha a sensação de que isso poderia acontecer se eu realmente prosperasse. E o fato de eu não precisar mais deles financeiramente seria um problema, porque isso iria fazer com que eles não me dessem mais aquela atenção que eu desejava. Então, foi quando eu decidi vir para Santa Catarina, e muitas vezes eu estava passando sim por necessidades financeiras, mas eu nunca mais recorri à minha família. E eu percebi que eu tinha que trabalhar este sentimento dentro de mim. E talvez o seu problema, talvez aquilo que está fazendo com que você continue tendo essa mentalidade impróspera, seja algo
da mesma linha, porque a prosperidade geralmente tem uma relação sim com a mãe e com o pai. A mãe é mais relacionada a essa questão de criação, né? A mãe que dá a vida a gente. Então, quando a gente tem uma boa relação com a nossa mãe, a gente tem também um poder de criação potencializado. Assim como a relação com os nossos pais, ela tem a ver com o trabalho, porque o pai geralmente é o provedor, tá? Isso eu tô falando no sentido psicológico, tá? O pai é o provedor, então a nossa relação com o nosso pai, ela interfere bastante nessa questão de trabalho. O fato é, você precisa descobrir da onde vem o gatilho que está fazendo com que o seu subconsciente sempre te sabote e sempre faça você entender que você tem que perder quando você ganha, ou que você não merece ganhar, ou que a vida tem que ser difícil, a vida é dura. Essas são todas crenças que não estão apenas no seu subconsciente, elas estão no subconsciente de toda a humanidade. Por isso que você já deve ter ouvido falar que 95% das pessoas no mundo tem em torno de 5% da renda, enquanto 5% das pessoas do mundo tem 95%. Ou seja, a gente tem 5% apenas das pessoas no mundo que são as detentoras da maior parte do dinheiro, ou seja, da prosperidade financeira. E isso é porque está no inconsciente coletivo. Poucas pessoas têm acesso a essas informações. E muitas das que têm acesso a essa informação começam a falar, mas isso é mentira, isso é misticismo, isso é crença, né? Isso é mentira. E então, como a pessoa não acredita que aquilo é verdade, ela não trabalha isso dentro de si, e aí ela acaba ficando presa nesse universo de pobreza, de falta, de não merecimento. Ela mesma se sabota, ela mesma não quer arriscar, ela prefere não trocar o certo pelo duvidoso. Eu ouvi isso praticamente a minha vida toda, não somente de família, mas ouvi isso de muitas pessoas por aí. Ah, você tem um emprego garantido, que você ganha, sei lá, R$1.000 por mês, e você vai largar esse certo por algo duvidoso, como, sei lá, empreender, abrir uma empresa. Mas, na verdade, a gente não tem nada garantido. E a gente aprende que a gente tem. Na hora que você consegue um emprego, nossa, agarra isso com todas as suas forças, porque isso é garantido. Mas não é. Nesse momento mesmo, em 2020, com tudo que aconteceu esse ano, muitas pessoas tinham empregos fixos, tinham anos e anos de negócio, tinham empresas sólidas, trabalhavam para empresas sólidas e de repente elas não tinham mais. Então não existe nada que é completamente certo. Eu passei 34 anos acreditando nas crenças do inconsciente coletivo, acreditando nas crenças que foram passadas para mim através dos meus pais, dos meus avós. E claro, eles não têm culpa, eles passaram apenas aquilo que eles tinham conhecimento. Mas eles acreditavam naquilo porque eles também foram programados. E muitos deles não se realizaram na vida, não fizeram o que realmente queriam ter feito, não tiveram grandes feitos aqui, porque estavam preocupados em ganhar dinheiro para sustentar uma vida digna, digamos assim. E talvez, se eles tivessem embarcado em seus sonhos e feito aquilo que eles amavam, por que não? Se quebrassem essas crenças, talvez eles poderiam ter sido até bem mais prósperos do que foram, se tivessem feito aquilo que realmente amavam. E para mim, foi exatamente assim que a prosperidade veio. Eu fiz a vida toda aquilo que aparecia, aquilo que dava, o que pagava as contas, o que faria eu ter um olerite, né? Eu ter um registro, né? Que comprovasse que alguém ia me pagar todo mês um valor tal e eu com certeza ia receber aquele dinheiro. E hoje eu não tenho certeza de nada, eu não sei quanto eu vou ganhar a cada mês. Mas ainda assim, eu consigo ter uma vida muito mais próspera do que eu tinha antes. Porque hoje eu faço aquilo que eu amo, eu faço com total carinho, eu faço esses vídeos aqui pra vocês. Eu fico muito feliz quando vocês colocam aí nos comentários e falam, nossa, esse vídeo teu me ajudou, esse vídeo me deu uma clareza, esse vídeo teu mudou minha vida. E eu percebo que realmente eu estou conseguindo cumprir o meu dever, cumprir a minha missão aqui, que é ajudar as pessoas a transformarem a vida delas, né, a despertar realmente o melhor delas, né, por isso a gente colocou esse nome aqui na empresa, e isso não tem preço. Só que ao mesmo tempo que isso não tem preço,
ele tem um valor, e por ter valor e por ser uma coisa feita com tanto carinho, com tanta emanação positiva, com tanta coisa boa sendo passada para as outras pessoas, não volta nada mais nada menos do que muitas coisas boas e prósperas também para mim. E eu nunca fui tão próspera na minha vida, e hoje eu consigo ser próspera em todas as áreas, porque eu tô realmente feliz com aquilo que eu tô fazendo, eu tô feliz com o que eu produzo, eu acordo de manhã com vontade de trabalhar, com vontade de fazer mais, porque isso daqui para mim acabou não sendo bem um trabalho, é uma coisa que eu faço com prazer. E imagine se você pudesse todos os dias acordar e ter as suas tarefas para fazer, e essas tarefas fossem você poder ajudar uma pessoa a sair de uma situação difícil que ela tá, você poder dar uma orientação. Estas eram as coisas que eu gostava de fazer, e eu já fazia isso no meu dia a dia, só que eu não achava que eu podia usar isso como um trabalho. Eu sempre fui uma pessoa conselheira, as pessoas sempre vinham pedir conselhos para mim, elas sempre pediam a minha ajuda. Eu tinha até uma amiga que toda vez que alguém estava falando de qualquer assunto, ela sempre falava assim, pergunta pra Vivi que a Vivi sabe. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa interessada, eu gosto de conhecer um pouquinho de cada coisa, e hoje eu posso usar isso, que é um dom, que é uma aptidão, que é uma coisa que eu gosto de fazer, e eu posso usar aqui nesse canal para ajudar as outras pessoas a melhorarem de vida, a despertar o melhor delas. E mais ainda, eu posso ainda oferecer um trabalho em que a pessoa vai ser ajudada mais profundamente ainda do que eu já posso ajudar assim genericamente aqui nesses vídeos, que pode às vezes dar esse clique e mudar completamente a vida das pessoas. Isso não tem preço, e como não tem preço, acaba tendo muito mais valor. Então, se você quer realmente sair desse ciclo de ser próspero, querer ser rico, mas na verdade perceber que o seu subconsciente, que o seu inconsciente trabalha ao contrário, te sabota, te atrapalha em relação a isso, você precisa começar a prestar atenção nesses pequenos detalhes. Se você puder fazer uma terapia para um terapeuta te ajudar a chegar mais fundo nesses pontos, né, a analisar isso com você, a gente aqui faz essas terapias também, mas se você não puder, comece a fazer essas anotações dia a dia. Veio um sentimento aqui, nossa, eu tô com essa conta aqui, tô preocupado, tô nervoso, né? Como eu tô me sentindo? Me saber que eu tenho essa conta aqui e eu não tenho dinheiro para pagar. Como eu me sentiria se essa conta estivesse paga? Por que será que eu me sinto tão travado e eu não estou conseguindo produzir o suficiente nem para pagar as minhas contas básicas? Você começa a fazer essas perguntas e vai anotando qualquer coisa que vier na sua cabeça. Porque às vezes o gatilho, esse problema, ele está num detalhe muito minúsculo, muito pequenininho que você não tinha percebido ainda. No meu caso, o gatilho estava nessa questão. Eu queria que a minha família me aprovasse, eu queria a atenção da minha família, e a forma como eu via de me aproximar deles, ao invés de me aproximar no dia a dia e falar assim, nossa, vim aqui na sua casa porque eu estava com saudade de você. Eu, inconscientemente, criava um problema financeiro para dar uma desculpa para ir lá, para eles se aproximarem de mim. E o nosso subconsciente, ele trabalha de uma forma muito maluca, principalmente porque a gente tem essas programações todas, a gente tem esse monte de crença, e que são crenças que são contraditórias. Uma crença fala, eu quero ser rico, e a outra fala, rico não vai para o céu, quem é rico é do mal. Aí você fica tentando ser rico e ao mesmo tempo fugindo de ser rico, porque ser rico é do mal. Então, o teu subconsciente, ele fica trabalhando numa guerra. E é óbvio que se você tem um objetivo aqui no meio, e você tem dois sentimentos que estão correndo para lados opostos, você nunca vai chegar naquele objetivo ali do meio. Então você precisa entender essas crenças, para você quebrar aquela que está te atrapalhando. Por exemplo, todo rico é do mal. Então você quebra a crença, todo rico é do mal, aí você vai conseguir chegar até o centro, né, de eu posso ser rico, porque existem pessoas ricas que não são do mal, e eu vou ser uma delas. Então isso tudo precisa de um trabalho profundo, de um trabalho de olhar bastante para o seu interior, não colocar a culpa nos outros, tá, pelas coisas que acontecem com você, e se possível pedir a ajuda de um profissional, que aí esse processo vai ser muito mais rápido, tá bom? Se você gostou desse vídeo, aproveite para curtir aqui embaixo, comente o que você achou, e também olha aqui embaixo os links. A gente tem terapias, a gente tem uma plataforma de membros com vários cursos muito legais para você fazer,
A gente tem aí centenas de vídeos que podem ajudar você e muito nessa autodescoberta, nesse autoconhecimento e que vão te levar à prosperidade que vocês estão buscando. É só você entrar aí no canal e pesquisar, tem várias playlists, tem vários conteúdos aí que vão te ajudar, com certeza, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e compartilhem com outras pessoas, porque pode ter mais gente aí do seu convívio que está precisando dessa informação e que vai ser ajudado também por ela, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!